Oi, pessoal. Sou o professor Alexandre Limberopoulos, docente do Departamento de Matemática do IMIUSP, e vou trabalhar com vocês nessas aulas do curso de análise nos temas de limite e continuidade de funções. Bom, pessoal, então a gente vai começar agora o estudo de limites de funções, que é um conceito fundamental para tudo que vai se desenvolver na teoria do estudo de funções reais. Vamos começar retomando o conceito de um ponto de acumulação de um conjunto. Então, para a gente lembrar rapidamente, eu vou dizer que um ponto, um número real, é ponto de acumulação de um conjunto se toda bola centrada nesse ponto, na hora que eu removo esse ponto, essa bola furada no centro ainda intercepta o conjunto A, qualquer que seja esse raio, né? Então, a intuição que a gente precisa ter aqui é a seguinte: você tem um conjunto A qualquer, eu pego o meu ponto A, qualquer que seja a bolinha aberta, na hora que eu removo esse ponto, eu vou ter elementos do meu conjunto A dentro dessa bola, tá certo? Então, exemplos, né? Que a gente pode pensar. Vamos pegar como o conjunto A formado pelos inversos dos números naturais, né? Aqui eu vou pegar N pertencente aos naturais. Dependendo da convenção, a gente está tirando o número zero dos naturais para fazer sentido isso. Então, aqui é fácil a gente ver que zero é ponto de acumulação de A. Tá bom? Por que isso, né? Se você pega qualquer bola pega um número real zero. Qualquer bola que você pegar aqui de raio R, que seja, sempre vai conter algum número da forma 1 sobre n dentro desse intervalo, excluído o ponto zero, que nem pertence ao conjunto. Então, essa é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, que é um ponto de acumulação não necessariamente precisa pertencer ao conjunto, e pontos que pertencem ao conjunto não necessariamente são pontos de acumulação, né? Um segundo exemplo, se a gente quiser pensar, vamos pegar o conjunto A como sendo o intervalo fechado 0, 1, reunido com o número 2. Tá? Então, se você desenhar esse conjunto, você vai ter o intervalo fechado 0, 1, e o ponto 2, que dá vontade da gente chamar de isolado aqui, e é essa nomenclatura que esses pontos vão receber. É fácil ver que existe uma bola centrada no ponto 2. Por exemplo, basta pegar qualquer R menor do que meio ali na definição. Você vai ver que a hora que eu removo o ponto 2, esse intervalinho furado no 2 não tem nenhum ponto do conjunto A. Então, 2 não é um ponto de acumulação. Tudo bem? Nesses casos, a gente vai chamar esses pontos de pontos isolados. E o que a gente quer fazer é estudar limites de funções, e a ideia por trás disso é, essencialmente, ver o que acontece com o comportamento de uma função quando eu me aproximo desse ponto. Independente do que acontece com a função no ponto, eu quero estudar o que acontece, qual é a tendência do comportamento da função ao me aproximar do ponto A. Então, para isso, se eu quiser chegar arbitrariamente próximo do ponto A com pontos que estejam no domínio da função, esse ponto onde eu quero calcular o limite tem que ser um ponto de acumulação. Então, para isso, a gente tem a definição formal de limite aqui, né? Você pega uma função definida num subconjunto da reta tomando valores reais, e há um ponto de acumulação do domínio, ou seja, a intuição é que perto desse ponto A existe uma quantidade arbitrária de pontos do domínio da função tão perto quanto eu quiser desse ponto A, tá bom? Então eu vou dizer que a função f tem um limite que é um número real L no ponto A, se, dado qualquer número
epsilon positivo, eu tenho que ser capaz de encontrar um delta, de modo que se o ponto x está arbitrariamente próximo do ponto A, e o fato do ponto A ser um ponto de acumulação garante que eu tenho x no domínio da f tão perto de A quanto eu quiser, isso vai me garantir que a diferença entre o valor da f no ponto x e o número L, que não precisa ter nada a ver com o valor da função no ponto a função sequer precisa estar definida nesse ponto, essa diferença é menor do que epsilon. Em termos concretos, e para a gente tentar visualizar melhor o que está acontecendo, vamos pensar uma situação mais gráfica, né? Então, suponha que você tem aqui os teus eixos, tem o meu ponto A, que é um ponto de acumulação do domínio, tá bom? E você tem, por exemplo, o gráfico da tua função aqui. A função pode ou não estar definida no ponto A, tá? Uma situação, por exemplo, ela está definida no ponto A e assume esse valor aqui, vamos dizer, f de A. E aqui, pelo desenho, a intuição que a gente tem é que quando x chega perto de A, o valor de f de x vai chegar perto desse número L aqui, né? Vou colocar ele em outra cor. Tá bom? Então, veja, a nossa intuição é que quanto mais perto de A o meu ponto no domínio estiver, mais perto de L o valor de f de x vai estar. E não necessariamente isso tem a ver com o valor da f no ponto A. Aqui eu fiz ela definida no ponto A, mas em geral ela não precisa nem estar definida ali. Então, geometricamente, o que quer dizer essa frase com epsilons e deltas que pode assustar um pouco, mas a ideia conceitual é bem simples e ela fica uma frase complicada porque a gente precisa formalizar essas coisas direitinho, né? Então, dado um epsilon positivo, eu vou ter que olhar para essa desigualdade. Se você abrir essa desigualdade modular, o que isso aqui vira, né? Vai te dizer, somando L dos três lados, né? O que a gente tem é isso. Que o valor de f de x tem que estar na faixa L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, essa frase toda pode ser reescrita da seguinte maneira. Dado qualquer intervalo aberto em torno do L, com raio epsilon, eu tenho que ser capaz de encontrar um delta de modo que essa coisa aqui acontece. E o que quer dizer isso aqui? Isso aqui, se a gente abrir, a desigualdade vai dizer exatamente que o x vai estar entre menos delta mais A e delta mais A, ou A mais delta, né? Ou seja, dada essa faixinha de raio epsilon, eu tenho que ser capaz de encontrar uma faixa de raio delta aqui no domínio, de modo que qualquer x que eu pegar aqui dentro, o valor da f de x cai dentro dessa faixinha centrada em volta do L. Então, conceitualmente, é uma ideia simples, é dizer que pontos próximos de A são levados em valores próximos de L pela função f. E a definição formal é um pouquinho técnica, mas a gente vai ver alguns exemplos agora de como calcular isso usando a definição. Tá bom? Bom, então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui para a nossa definição que a gente acabou de ver, né? Vou pegar um exemplo bem simples. Vamos olhar para funções afim, né? Tipo ax mais b, onde a e b são números reais. Eu vou pedir que o a seja diferente de zero, por uma questão técnica que vai aparecer naturalmente aqui. O caso a igual a zero é bem fácil de fazer. A gente comenta rapidamente aqui em cima, tá? Então, o que é o gráfico para a gente tentar encontrar os candidatos a delta para cada epsilon dado? Como é que é o gráfico de uma função desse tipo, né? É uma reta, tá certo? Corto o eixo y aqui no B. Eu quero estudar a continuidade dessa função, por exemplo, num ponto A. A já usamos aqui, vamos pegar um ponto P, tá bom? Então, nesse caso concreto, a nossa intuição é que quanto mais perto de Px estiver, mais perto do valor f de P a gente vai estar na imagem, tá certo? Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente vai calcular um limite,
a gente precisa ter o valor L, que é o nosso candidato a limite, para colocar nessa desigualdade aqui. Que, por sinal, eu estou olhando aqui, a gente escreveu menor do que epsilon, aqui coloquei errado, tá? É estritamente menor e não menor igual, tá bom? Então, não vou poder apagar aqui, mas essa desigualdade é uma desigualdade estrita, onde você está vendo esses menores iguais são estritamente menor, tá? Então, a ideia, o meu candidato natural a limite aqui é o ponto, o valor f de p, então eu quero mostrar que nessa definição o L é f de p, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Então, dado qualquer intervalo aberto centrado no ponto f de p, com raio epsilon, eu preciso ser capaz de encontrar um intervalinho aqui em volta do ponto P, de modo que a imagem de todos os pontos nesse intervalo estejam contidas nesse intervalo amarelo que eu acabei de desenhar. E qual que é o nosso candidato natural? Aqui é muito fácil, porque a função é bijetora, e outra intuição que a gente tem é a seguinte: o que que esse A faz numa função linear? Ele dilata o intervalo, né? Quer dizer, se você tem, por exemplo, um intervalo de tamanho, um certo tamanho aqui, o valor da imagem vai ser produzido em um intervalo multiplicado, dilatado por esse fator A, né? Dilatado ou contraído, dependendo se A é maior ou menor que 1, né? Então, o que que acontece? Se eu pegar, eu preciso então ser capaz de encontrar, aqui a gente pode fazer esse desenho, né? Ser capaz de encontrar um intervalo aberto, centrado em torno do ponto P, de modo que todo ponto aqui é levado num ponto lá dentro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Observando essa coisa que eu falei agora de ter essa dilatação pelo fator A, a gente começa escrevendo assim, né? Então, dado qualquer epsilon positivo, eu preciso dizer quem é o delta, né? Então, dado epsilon, eu tenho que mostrar que existe. Então, eu vou pegar um delta, que vai ser exatamente epsilon sobre o módulo de A, né? Então, o delta precisa ser positivo, então esse cara aqui é com certeza positivo. E está aqui o motivo natural, porque eu pedi o A diferente de zero nesse momento, tá? Então, quando a gente faz isso, o que que eu vou ter? Então, eu vou partir do fato de que x menos a é maior do que zero, menor do que delta, e provar que f de x menos l é menor do que epsilon. Então, se eu pego um x na reta dentro desse intervalo centrado no ponto P e de raio epsilon sobre módulo de A, o que que vai acontecer? Então, eu vou querer x menos P maior do que zero em módulo e menor do que esse delta que eu escolhi, né? E o que que a gente faz? Você desmonta essa desigualdade e vai concluir que o f de x menos f de p vai ficar menor do que epsilon, tá certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu posso pegar, aqui eu vou ter menos epsilon sobre módulo de A menor do que x menos p menor do que epsilon sobre módulo de A. E, portanto, quanto vai ficar f de x menos f de p em módulo, né? Vamos fazer essa conta. F de x é ax mais b, menos f de p vai ser ap menos b, tá certo? Fazendo essa conta toda, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Eu vou ter esse b cancela, vai ficar módulo de a vezes x menos p, ou seja, isso aqui é menor do que x menos p é menor do que epsilon vezes epsilon sobre módulo de A. Então, isso aqui vai ficar menor do que módulo de A vezes epsilon sobre módulo de A, que é exatamente epsilon. Ou seja, o que que a gente fez olhando de longe? Dado qualquer epsilon positivo, eu exibi um delta, de modo que toda vez que x menos p está entre zero e esse delta, concluo que f de x menos f de p é menor do que epsilon em módulo. Ou seja, isso aqui garante para a gente, não disse aqui antes a notação, né? Mas a gente escreve, nesse caso, acho que é importante a gente lembrar que nessa situação a gente escreve o símbolo limite
quando x tende para A, de f de x é L, tá? Então, quando você vir essa frase escrita na sua frente, essa frase significa tudo isso aqui, tá bom? Então, com isso, a gente mostrou, nesse exemplo concreto, que o limite, quando x tende a P de f de x, é igual a f de P, tá? Essa é uma situação muito especial e muito interessante, onde o limite da função num ponto é o valor da função no próprio ponto. Isso é uma maneira de caracterizar uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que são as funções contínuas. E outra coisa que é importante observar é que, se nesse exemplo eu trocasse o valor da função f no ponto P, eu não podia botar na linguagem coloquial bolinha aberta aqui e colocar qualquer outro valor para a função. O que é importante? É importante a gente observar que o limite é o mesmo. Então, o limite não depende do valor da função, depende somente do comportamento da função numa vizinhança do ponto P. Então, o valor da função no cálculo do limite é completamente irrelevante, isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. O limite estuda a tendência e não o valor exato que a função, o valor real que a função atinge no ponto. Para estudar o valor real, é uma coisa que vamos ver mais para frente, está ligado com a continuidade da função. Tá bom?